Após Yui ajudar Miu com a sessão de fotos e ganhar diversas roupas de grife, ele acabou sendo alvo de várias agências de moda. No entanto, quando Yuya voltou para outro mundo, ele salvou a princesa Alexa novamente de alguns monstros, mas inesperadamente ele recebeu um pedido de casamento dela. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem mesmo, pois hoje eu estarei trazendo a parte 4 do anime Sekai de Cheat Skill. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal para a parte 5. Sem muita enrolação, vamos embora pro recap que tá insano demais. Os cavaleiros ficam em choque ao ouvir a princesa pedindo Yuya em casamento, por conta de sua posição como princesa, sem contar que ela nem conhece ele direito e não sabe nada sobre ele. No entanto, Lexa insiste falando que é amor à primeira vista, e o capitão de sua guarda começa a discutir com ela, mas Yuya, vendo aquela situação, os interrompe dizendo que a floresta é bastante perigosa. Então ele faz um convite para eles se abrigarem em sua casa, o que até então é uma surpresa para eles saberem que ele realmente mora naquela região escura. Em sua casa eles ficam maravilhados ao ver que realmente existe uma casa naquela região escura. O capitão da guarda se apresenta como Owen, e Alexa se apresenta como a primeira princesa e a segunda na linha de sucessão do trono do reino de Azélia. Yuya fica assustado ao saber disso, se perguntando se estava tudo bem em falar com ela tão formalmente, mas em resposta Owen diz para ele ficar tranquilo, pois aquela não era uma visita oficial, e que na verdade eles deveriam agradecê-lo por salvar a vida deles. E aproveitando a oportunidade, Yuya se apresenta para eles. Lexa por sua vez já começa a pensar que talvez ele seja um nobre de outro país, por conta do seu nome estranho. Já o capitão acha que talvez ele seja um mago vagando pelo mundo com suas pesquisas. E do nada, a princesa Alexa começa a fantasiar que talvez seja um amor entre duas pessoas da realeza. Mudando de assunto, Owen revela que eles estavam procurando ele por conta que ele salvou Lexa antes, e ela não conseguiu agradecê-lo da melhor forma. Lexa fala que não tem parado de pensar nele desde a primeira vez, e que ela nunca tinha sentido algo parecido por ninguém, e aproveitando a oportunidade mais uma vez, ela questiona se ele gostaria de se casar com ela. Yuya fica meio confuso, e fala que talvez fosse muito repentino aquela proposta. Lexa, mais uma vez, tira de contexto acreditando que estava indo rápido demais, e conforme os romances que ela acompanha, o amor precisa vir com alguns obstáculos, pois caso contrário seria muito chato se acontecesse todas as coisas conforme ela tinha planejado. Então ela pede para eles começarem como amigos. Yuya fica pensativo por conta de suas experiências passadas, mas no final ele acaba concordando em ser amigo dela, e ela fica muito feliz com sua resposta. Enquanto ela estava toda empolgada com o nosso prota, o capitão Owen os interrompe falando que havia outro motivo para eles estarem ali, pois o rei havia pedido para que Yuya comparecesse ao palácio para uma audiência real, porque ele gostaria de agradecê-lo pessoalmente. Yuya, por sua vez, fica hesitante, já que ele não esperava uma audiência com o rei. Vendo que ele não poderia recusar o convite, ele aceita. Owen diz que ele deveria se preparar para uma viagem de 5 dias, mas Yuya começa a pensar que isso interromperia alguns eventos marcados em seu outro mundo. Então ele questiona se ele poderia adiar por alguns dias. Em resposta, Owen concorda, afinal é eles que estão convocando ele. Então ele deixa o critério para Yuya decidir o dia perfeito para ele ir até o rei. Algum tempo depois eles se despedem. Empolgada, Alexa afirma que a próxima vez em que eles se virem, ela conquistaria seu coração. E o nosso prota fica esperando ansiosamente por suas travessuras. Em algum lugar da capital real, um homem estava relatando para outro cara misterioso sobre o fracasso de matar Alexa, que por sua vez não tinha sofrido nenhum arranhão. Pelo que parece, esse cara misterioso é um cara da realeza, que tem alguns motivos para querer se vingar da princesa Alexa. Com o fracasso da missão de matar Alexa, ele diz que daria a última chance para seus subordinados tentar matar ela novamente, e diz que ela iria pagar pelo que ela tinha lhe feito. Nesse momento, ele tira sua máscara, e vemos seu rosto todo desfigurado. Em sua casa, Yuya marca em seu calendário o dia que ele planeja visitar o rei, e em poucos minutos ele veste seu uniforme para seu primeiro dia na academia Ozer. No caminho para sua escola, algumas pessoas olham para ele, pensando que ele fosse algum tipo de famoso. Chegando em sua escola, o diretor o cumprimenta, dando boas-vindas a ele ao instituto, e pede desculpas porque ele não tem muito tempo para conversar. No entanto, ele o lembra que acima de tudo, ele deveria aproveitar sua vida escolar ao máximo. Yui então se apresenta em sua nova sala de aula como aluno oficial. Podemos ver que Shingo e Ryu estão bastante felizes em vê-lo novamente. Dada sua entrada, logo a cena corta para uma partida de futebol, onde Ryu dribla todos e marca um gol, deixando todas as garotas alegres pelo gol dele. Enquanto isso, Yui assiste a partida da arquibancada, admirando seu amigo Ryu, que ele é muito incrível jogando futebol. Até que de repente, ele é abordado por uma garota chamada Kaede, que o questiona se ele não iria jogar. Em resposta, ele fala que estava sem roupas de esportes. Nesse momento, os adversários de Ryu o cercam, deixando ele sem opções. Então, ele passa a bola para seu colega de equipe chamado Akira, que corre para marcar um gol, mas inesperadamente ele erra seu movimento, e a bola vai em direção de Kaede. Porém, percebendo isso, nosso prota consegue dominar a bola e marcar um lindo gol, deixando todos impressionados com seus movimentos rápidos. Logo, Akira corre para se desculpar, jurando se tornar servo de Kaede. No entanto, ela se recusa e diz que estava tudo bem. Ryu fala para Yuya que Akira não era um cara
era mal, mas era um pouco peculiar. Algum tempo depois, Kaori estava no vestiário feminino e percebe que as garotas estavam falando do nosso prota. Empolgada, Kaede conta todo o ocorrido para Kaori, e as garotas começam a comentar que talvez ele já tivesse alguma namorada. Afinal, ele é muito gente boa. Mas ouvindo isso, Kaede e Kaori se expressam como se estivessem com ciúme do nosso prota, e todo mundo fica parado. Em seguida, Yuya estava em sua próxima aula, e avista Kaori no meio do campo. Mas de repente, alguns delinquentes invadem a escola, e começam a causar terror nas garotas. Os alunos observam de suas salas, e reconhecem aquele grupo de delinquentes como o mais perigoso da região. Yuya consegue reconhecer alguns delinquentes, e até mesmo seus irmãos. Kaori pergunta o que eles estavam fazendo naquela escola. Logo ela reconhece os irmãos do nosso prota, e eles falam que estavam ali para se vingarem da humilhação que ela causou eles em sua escola anteriormente, quando aceitou Yuya. Kaori os alerta que a polícia já estava a caminho, mas em resposta Sarah tem certeza que eles irão demorar um pouco, e nesse meio tempo eles tentam sequestrar ela como vingança. Alguns delinquentes começam a cercá-la, e Yuya por sua vez começa a ter algumas crises dentro da sala de aula, e seus amigos começam a ficar preocupados com ele. No entanto, logo ele se livra de todos aqueles pensamentos horríveis que o atordoaram desde sempre. Então ele abre as janelas da sua sala e pula, deixando seus amigos preocupados com a altura, pois eles estavam no quarto andar. Mas Yuya consegue sair ileso e começa a correr em direção do valentão que antes humilhava muito ele. Reconhecendo Yuya, o valentão diz que já estava na hora de ensinar uma lição para ele, e com isso seus capangas atacam Yuya. No entanto, ele consegue se esquivar facilmente de todos os ataques, e do nada aparece um grandalhão chamado Ormori para confrontá-lo, afirmando que o nosso prota não venceria ele apenas sendo rápido. Ao falar isso, ele ataca Yuya, mas o nosso prota aguenta ele com apenas uma mão. Embora Ormori esteja usando toda sua força, ele não consegue se mover, então Yuya solta ele e Ormori se acaba em cima de uma moto. Yuya consegue chegar até Kaori e verifica se ela estava bem, mas de repente, um delinquente em cima de uma moto tenta atropelar de todas as maneiras possíveis o nosso prota. Yuya consegue se esquivar facilmente, e o cara acaba batendo sua moto na escada da escola. Com o chefe dos delinquentes nocauteado, a polícia logo chega e prende todos os delinquentes. Os alunos são orientados para voltarem às suas atividades dentro da escola. Enquanto isso, Yuya conversava com Kaori, que inesperadamente se sente um pouco fraca, e ele agarra ela em seus braços. Nesse momento, seu irmão irritado xinga a gangue dos delinquentes, e o líder da gangue o ataca afirmando que ele tinha planejado toda aquela situação contra eles. Yota se vê sem saída, e pede para que alguém lhe ajude, mas nesse momento aparece o nosso prota, que afasta eles dois, e pergunta se seu irmão estava bem. Seu irmão fica surpreso que ele tenha vindo salvá-lo, mesmo depois de tudo que ele tinha feito contra ele. Após a polícia controlar toda a situação, Yota e Sarah o questionam sobre o porquê de Yuya ter ajudado eles, mesmo depois de tudo que eles fizeram contra ele. Mas é nesse momento que o nosso prota diz que embora eles tenham feito coisas horríveis contra ele, eles ainda continuam sendo sua família, então ele não podia deixá-los apenas para trás. Seus irmãos ficam comovidos por aquelas palavras e imploram por seu perdão, se desculpando por todo o mal que eles tinham lhe causado. Algum tempo depois, os amigos de Yuya aparecem empolgados com o que ele tinha acabado de fazer com os delinquentes, chegando assim ao término do episódio e de mais um vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo que vai estar saindo aí em breve. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para a parte 5. Falou, tamo junto, fui!